O Piancó PB está aqui hoje na cidade de Piancó com um dos maiores ativistas culturais desta cidade, que há 40 anos reside aqui conosco, que doou seu sangue, seu trabalho, suas obras principais, que foi justamente a criação do símbolo de Piancó, onde traz esse brasão, que marca a história de Piancó, que com certeza vai se eternizar. É um dos grandes defensores também da coluna Prestes. Provavelmente, com certeza, eu acredito que é o único que tem esse conhecimento mais profundo sobre a coluna Prestes. É um ativista que está batalhando para que a coluna Prestes seja valorizada no Vale do Piancó, no contexto geral. E nós estamos aqui com um ativista cultural, Chico Jó. Chico Jó, muito se falou sobre a votação de orçamento daqui de Piancó. O que você entende por orçamento público municipal? Pedro, orçamento público municipal significa um planejamento de gestão de recursos públicos que o prefeito deve fazer para estabelecer quanto ele vai gastar em suas áreas de atuação e em cada obra e em cada programa que ele for executar em sua gestão. Como você avalia a votação do orçamento para o ano 2014 de Piancó, realizada ontem na Câmara Municipal de Piancó? Eu avalizo como uma imoralidade parlamentar, porque eu sou cidadão consciente de meus direitos e não posso admitir, como cidadão consciente que sou e eleitor aqui em Piancó, que o orçamento público do município onde eu sou eleitor e meus filhos seja aprovado de forma ilegal, com descumprimento da lei orgânica do município e do regimento interno da Câmara. Portanto, eu digo que a aprovação do orçamento público de Piancó, realizada ontem, dia 26 de dezembro de 2013, constitui uma imoralidade parlamentar, na minha visão, de cidadão que prima pela seriedade na gestão pública. Como você avalia a posição da oposição em votar contra as leis orçamentárias? Eu digo que ela votou corretamente porque a oposição, se realmente quer fazer uma oposição séria e coerente com os princípios da Constituição Federal e da Lei de Responsabilidade Fiscal, ela teria de votar contra, por melhores que fossem as peças orçamentárias para o município de Piancó, porque elas não poderiam votar numa ilegalidade. Eu vou explicar aqui no decorrer dessa entrevista as razões que levaram a oposição de Piancó a votar corretamente contra um orçamento que é ilegal, inconstitucional e que deve ser questionado na justiça, talvez por meio de uma ação direta de inconstitucionalidade, porque o orçamento é inconstitucional. Qualquer cidadão que tiver a mínima noção de direito sabe que não pode ser constitucional algo que é aprovado com descumprimento da lei. Não pode. Se descumpre a lei, não é constitucional. Quais são as medidas que a oposição deverá tomar a partir de agora, referente a este caso que chocou a oposição local? A primeira medida é esclarecer a Piancó as razões por que a oposição votou contra o orçamento público, porque Piancó, em seus 265 anos de idade, ainda não desenvolveu maturidade suficiente para entender que deve, antes de tudo, prevalecer a moralidade na gestão pública. Piancó até agora fez uma política atrelada simplesmente ao clientelismo, ao favorecimento, a cargos, a empregos,
ao poder pelo poder, e enquanto Piancó permanecer assim, fatos ilegais como esses acontecerão. Por quê? Porque a população permite que vereadores que realmente não estão comprometidos com a causa do desenvolvimento de Piancó aprovem ilegalidades como essa. E como eleitor, eu tenho o poder, vou repetir, o poder de cobrar de vereadores e de todos os representantes públicos, porque eles não passam de funcionários nossos, pagos com o nosso imposto. Como você vê a repercussão popular do voto contrário da oposição? A repercussão popular do voto contrário da oposição ao orçamento público de Piancó, ela se reflete em dois níveis. No nível daqueles que não compreendem e daqueles que se omitem em querer compreender, daqueles que muitas vezes traem o município de Piancó com acordos, com, digamos assim, com chavos em interesse próprio, e aqueles que, mesmo tendo a boa vontade, muitas vezes estão desatualizados quanto a esse procedimento para a discussão e a aprovação do orçamento público. E a segunda vertente é justamente aqueles que, como eu, têm consciência do exercício da cidadania e sabem que os representantes públicos têm de prestar contas à sociedade e não podem cometer arbitrariedades que lesem o interesse público, como foi o que ocorreu ontem com a aprovação do orçamento público de Piancó para 2014. A aprovação que me deixa indignado, envergonhado e decepcionado por votar no município cuja Câmara é capaz de cometer uma arbitrariedade dessa, justamente num município como esse que tanto precisa da seriedade pública. Com relação aos seus projetos, como você se sente com a aprovação do orçamento para 2014? Me sinto frustrado, indignado, revoltado, decepcionado e envergonhado com a atitude de Piancó, porque esses que aprovam ilegalidades como essa devem pensar que há cidadãos conscientes aqui e responsáveis. Por exemplo, eu não estou fazendo apologia à minha pessoa, mas Piancó conhece meu comportamento e sabe que eu sempre lutei pelo bem de Piancó. E, por sinal, Pedro, eu não tenho nenhuma querela com ninguém aqui, sou benquisto, até porque se eu estou criticando aqui esses que cometeram esse absurdo, eu estou comentando e criticando também para o bem não só deles, da imagem deles, porque são todos nossos amigos, como também do município. Agora, eu não posso aceitar, eu sou cidadão, tenho RG com valor nacional, sou cidadão brasileiro e tenho de exigir a seriedade. Eu exijo a seriedade. Se há interesses desses que aprovaram o orçamento ontem, interesses outros que não bem de Piancó, isso não me interessa. Eu quero deles a seriedade, o compromisso com Piancó, porque eles foram eleitos para o bem comum de Piancó. E o orçamento, como eu vou provar aqui a você, foi aprovado irregularmente e é inconstitucional. Então eu não posso aceitar. E eu não ficarei tão só nesse raciocínio, porque eu tenho certeza de uma coisa: os que são conscientes, os que têm brilho, os que realmente lutam por Piancó, independentemente de qualquer interesse, como eu sempre fiz. Você disse que eu estou aqui há 40 anos, eu estou há mais. Eu cheguei aqui em 51, criança. Eu conheço o Piancó com a palma dessa mão. Agora, sempre lutei pelo bem de Piancó e sempre fiz com que o meu nome estivesse presente na seriedade. Tanto é que eu agradeço à própria Câmara e de maneira especial, particular, ao ex-vereador José Azevedo, que me deu a honra de me conceder o título de cidadania piancóense
Assim como agradeço também a todos esses agora, dessa legislatura agora, que me outorgaram, aliás, me entregaram esse diploma. Então, eu vejo a situação de Piancó um pouco, digamos assim, complexa e difícil para uma mudança, porque se a nossa Câmara aprova ilegalmente, ao arrepio da lei, ferindo a lei orgânica do município, ferindo o regimento, ferindo a lei de responsabilidade fiscal e a Constituição Federal, então eu, como cidadão consciente, ainda que lá os parlamentares lá fossem meus irmãos, ou meu pai, ou minha mãe, eu teria de protestar, porque eu não poderia ir de encontro à minha seriedade de cidadão responsável e que luta pelo bem comum, tanto do município como do meu país. Relembrando que o vereador Hermógenes disse em sua parte lá na lavanderia, na Rua Nova, ele falou dos bajuladores. Hoje. Exatamente. E falou também que não sabe quantos prefeitos há em Piancó. Como você vê os bajuladores de primeira categoria assumindo a prefeitura de Piancó? Aliás, esse tem sido o maior mal de Piancó, a bajulação. Eu já mando aqui de antemão um recado para o prefeito Salles, que ele tenha cuidado em bajuladores. Napoleão Bonaparte disse que o maior inimigo que ele tinha era o bajulador, porque esses mesmos que bajulam o prefeito Salles hoje podem abandoná-lo amanhã, dependendo do benefício que eles venham a receber de outros que ofereçam mais do que Salles. Como você vê aquelas pessoas que trabalharam na campanha, doaram seu sangue, unidos por Piancó, e hoje estão só. Eu estou entre elas. Eu não gosto de passar nada em rosto. E cito um exemplo, o vereador Hermógenes. Eu cito outro, Badé. Eu cito minha filha, que correu por aí a pregar veementemente, chegou a me dizer que não tinha nenhum interesse se não se elegesse, mas que queria que Salles fosse eleito. O meu neto, Misarias, sobre o qual eu vou falar aqui daqui a pouco, e tantos outros que eu conheço aqui, que deram tudo de si e não foram compreendidos. Por exemplo, o que era que eu queria de Salles? Que ele discutisse comigo como o município de Piancó deveria fazer para justamente fazer com que o projeto da coluna, do roteiro turístico da coluna Prestes, concebido por mim em 2002, fosse concatenado com os outros municípios da zona da coluna Prestes. Até hoje ninguém, nem Salles talvez por ignorar o projeto, porque também ele não estava atualizado sobre o projeto, mas, por exemplo, eu ignoro porque o vice-prefeito Edivaldo Leite de Caldas, ele conhece o projeto tanto quanto eu, porque quando eu concebi esse projeto, ele era prefeito e deu todo o apoio ao projeto. Eu até quero lembrar aqui a minha ligação desenvolvimentista com o prefeito Edivaldo nessa questão do turismo. Mas aí houve uma grande, omissão, sou forçado a dizer. Por quê? O que aconteceu? Eu que concebi o maior projeto turístico da Paraíba, com toda a certeza, fiz o levantamento topológico da zona da passagem da coluna Prestes em 2004, com a ajuda do projeto Cooperar e do governador Cássio Cunha Lima na época. Eu não sou aquele eleitor bajulador que está numa campanha apenas interessado em pedir cargo a prefeito. Eu tenho projeto comunitário. Posso passar fome, andar nu e cru, mas se tenho projetos. Eu tenho projetos que são úteis para, principalmente, os desfavorecidos. E Piancó não compreendeu isso. Eu reclamo. Quer dizer, eu que tanto falei a 27 municípios, quando fiz o levantamento da coluna Prestes, eu fui o embaixador de Piancó no projeto. E agora, simplesmente nessa gestão, o projeto é escanteado.
Qual a razão disso? Eu pergunto de frente, qual a razão disso? Eu vou cobrar isso, eu vou cobrar a minha visibilidade. De hoje em diante, Chico Jó, o nome de Chico Jó, tem de se tornar visível para os gestores públicos, porque eu trabalho com ideias e com a dignidade e com a vergonha. Então, Pedro, eu vejo justamente com desencanto esse descompasso, como é que o prefeito Salles, de entrada, perde um vereador, o vereador Hermógenes, que, como nós dizemos popularmente, não tem problema de barriga. Ele tem com que sobreviver. E Salles perde na entrada. Um vereador que, na sua primeira candidatura, mostrou que realmente está identificado com a comunidade pinhacoense. Por quê? Porque ele, e aqui me faz lembrar o pai dele, Fandinga, é identificado com a população. Eu cito outro exemplo, Badé. Ora, quem mais identificado com a população de Piancó do que Badé, que com o seu serviço de segurança pública, é justamente uma das pessoas mais próximas da nossa comunidade. E simplesmente foi ignorado. Eu cito, eu não quero falar na minha filha, porque aí eu estou elogiando os de dentro de casa e também, quanto a mim, eu não quero, até porque o meu propósito não é político. O meu propósito é político sim, porque eu também vou entrar na política. Poderei ser candidato aqui em Piancó a qualquer coisa. Porque eu sou cidadão, eu tenho direito, vai depender de eu estar filiado a um partido e da convenção deste partido. Então eu aponto o dedo e digo a esses que são desonestos com Piancó que eu vou entrar na política aqui. Ora, eu não sou eleitor aqui, poderei também ser candidato. Agora eu só digo uma coisa, porque minha filha foi candidata, até recomendada por mim, simplesmente para ela conhecer a política de Piancó, que eu tanto conheço, e ela hoje já conhece realmente. Pai, o senhor estava certo. Agora que Chico Jó, sendo político, aliás, candidato a qualquer cargo eletivo em Piancó, não é com minha filha. É diferente. É diferente porque, digamos assim, a injustiça produzida no processo de inclusão, principalmente dos menos favorecidos, em busca de um lugar ao sol na política, comigo é diferente. Tem de enfrentar a consciência. Eu deixo já o meu recado aqui. Se eu aqui for candidato, aliás, se não, quando eu for, devem ter cuidado, porque eu parei uma campanha totalmente diferente. Acreditei, participei da campanha do prefeito Salles, tive a esperança de que tudo correria bem, de que ele seria coerente com aqueles que, como você disse, se empenharam sinceramente na campanha, mas eu fui decepcionado. Talvez não pela pessoa de Salles, que particularmente é muito amigo meu. Eu tenho um filho, Potinha, que é muito ligado a ele afetivamente, e isso tem criado entre nós laços de afetividade que não tem nada com política. Agora eu aviso ao meu amigo Salles. Salles, a política que você está fazendo poderá fazer com que você só seja prefeito uma vez. E não é isso que eu queria, que um Badé queria, que um Chico Lopes queria, que um Hermógenes queria. Não é. Agora também diga a você, cuidado com aqueles que se acercam de você pelo mero interesse de cargos e de poder. Você procure, por exemplo, pessoas sérias que estejam com você em qualquer situação, como é o caso de Potinha, meu filho. Ele é sincero com você, como você bem sabe, em qualquer situação, independentemente de política. No meu caso, eu gostaria de ser, mas não por sua pessoa. Por esse esquema em que você se envolveu, eu sou obrigado a romper com isso, porque o meu brilho, o meu caráter, a minha vergonha, a minha consciência e a minha cultura política e cidadã não aceitam. Como você avalia a exclusão da sociedade no processo de discussão e aprovação do orçamento público de Piancó para 2014? Avalio como imoralidade e como crime.
dizendo melhor, definindo melhor o termo, é um crime. É um crime porque constitui um desrespeito à lei. Ora, a nossa lei orgânica, a lei orgânica do nosso município, impõe que o orçamento público do município seja debatido com a população em audiência pública, para que a população possa apresentar sugestões de emendas aos vereadores para que eles apresentem essas emendas no orçamento público, nas leis orçamentárias. E foi justamente isso o que não aconteceu. Quantas emendas Chico Jó teria para apresentar? Quantas? É o caso da lavanderia lá da Rua Nova, onde nós estivemos hoje à tarde, da lavanderia comunitária. Eu tinha emendas para apresentar sobre aquela lavanderia, até porque minha filha, que usa lá a lavanderia para sobreviver, ela já fez vários apelos para que a administração pública daqui tomasse providências na restauração, em colocar ali um guarda, em colocar um zelador ou uma zeladora, mas até agora nada foi feito. E você viu o resultado que está sendo mostrado para o mundo por meio da internet. E quantas outras emendas eu não teria sobre o projeto da coluna Prestes e outros projetos que eu tenho, eu não pude. Quer dizer, eu fui traído como cidadão consciente, eu fui traído por nossa Câmara. E tanto é que nesse caso eu não vou ser eleitor, eu vou ter de ser candidato para não ser traído. Chico, com relação a Pádua Leite, sabemos muito bem que foi apresentado 3 emendas de repente, como afirma o próprio vereador Pedro Aureliano, que é da base da situação, e que falou em golpe, que eles foram traídos por golpes, feito ou praticado por Pádua Leite. Como você vê essa situação? Eu sou talvez a pessoa mais adequada para traçar o perfil de Pádua, porque eu sou considerado como um irmão sentimental dele, porque Elisênia Pereira Leite, a mãe de Pádua, é realmente minha irmã sentimental, que gosta de mim incondicionalmente. É justamente a irmã que eu não tive. E então eu posso, pelos laços de afetividade, aconselhar e criticar Pádua. Pádua cometeu, digamos assim, um deslize, porque ele é líder do governo, ele é líder do prefeito Salles na Câmara, e sendo líder do prefeito Salles, Pádua teria a obrigação moral de dizer à bancada de situação que aquele procedimento de reter, de prender o orçamento para que os vereadores da oposição não tivessem tempo para analisar essas leis orçamentárias, esses projetos de lei e apresentar emenda, Pádua deveria ter admitido que isso era ilegal. Ora, quantas emendas poderiam ter sido apresentadas com relação às associações de bairro na cidade, as associações aos advogados? Com relação aos advogados, que há também, continuando o seu raciocínio, fala um pouco também dos advogados que existem a favor. A minha indignação aumenta aí, por saber que o ex-prefeito Edivaldo Leite de Caldas, afinal, um símbolo de moralidade pública e pior, advogado, com larga experiência na administração pública, um dos nossos ícones respeitáveis, meu amigo particular, com o qual eu estou envolvido no projeto turístico da Coluna Prestes, seu filho, Edivaldo de Caldas Júnior, que também é meu irmão sentimental, pela consideração que me tem, também advogado, o doutor José Marcílio Batista, advogado, e, por exemplo, o doutor Yuri Lacerda, figura também que eu admiro muito, escritor, eloquente, inteligente, brilhante, mas eles, até onde eu sei, não quiseram ver a Salles que aquele procedimento para a aprovação do orçamento público daquela maneira era ilegal e constituía uma afronta à
população no seu direito de debater o orçamento em audiência pública. Com relação à ligação de Padre Francisco, que fez hoje a oposição, como você vê isso? É aí onde eu advirto a oposição e também a situação que o que ocorreu ontem tem de ser esclarecido à população, e eu digo ao prefeito Salles que, como foi cometido esse erro visível que a população consciente já está comentando aí, pode levar a mal entendidos. Ainda hoje à noite aqui, eu estava perto do vereador Neguinho Marieiro, e o padre Francisco ligou para Neguinho perguntando por que 3 vereadores da oposição tinham votado contra os projetos de lei orçamentária de Piancó e contra principalmente as emendas da Igreja Católica e de outras igrejas. Ora, se o padre pergunta isso sem procurar analisar qual foi a causa dos vereadores, por aí você tira aqueles menos informados como verão essa atitude dos vereadores em terem votado contra. Então, eu devo dizer aqui que, aliás, esse meu discurso vai ser colocado na internet. Eu devo dizer aqui que, por tudo isso, Piancó precisa passar por uma revisão intelectual e espiritual. O padre, ao mesmo tempo que cobra dos vereadores explicação para o voto contra, é o mesmo padre que deveria ter procurado a pauta do cronograma de discussão e aprovação do orçamento público para ele saber como seria o procedimento. Ora, no telefonema do padre a Neguinho Marieiro, várias vezes o padre retomava a questão da dúvida porque os vereadores da oposição haviam votado contra as emendas das igrejas. Ora, e os vereadores iriam votar a favor da ilegalidade, mesmo que houvesse emenda para a igreja, para o hospital, por mais úteis que fosse a sociedade, e o padre iria aceitar uma emenda como essa que está agora. O padre irá aceitar essa emenda como representante de Cristo e os pastores, uma emenda ilegal para a igreja? É ilegal. Se é ilegal, é injusta, é inconstitucional. E a própria Igreja Católica e as demais igrejas, como os outros conscientes, outros setores conscientes da sociedade, irão contestar isso. Eu pergunto, o mesmo padre que perguntou aos vereadores a razão de eles terem votado contra as emendas das igrejas no orçamento público de Piancó, é o mesmo padre que deve repudiar a ilegalidade da aprovação do orçamento público, porque Cristo não quer nada ilegal. Essas emendas para a igreja aprovadas ilegalmente são contrárias aos ensinamentos de Cristo. Essa é a minha visão, Pedro, e a minha versão. Esses 3 projetos foram apresentados de última hora, que poderia ser transformado em mais 3, somando 33, que poderia, somando tudo, fortalecer 33 entidades, comunidades, a própria igreja, para poder favorecer o crescimento e o desenvolvimento de Piancó. A possibilidade de Piancó desenvolver neste ritmo acelerado para trás? Pronto, você fala sobre as igrejas. Eu tinha emendas para as igrejas. Eu estive aqui como pastor, um representante de uma igreja, e tinha também para a minha igreja católica lá. Eu tinha várias emendas para as igrejas, para as associações comunitárias, para as associações de bairro, para os grupos culturais. Várias emendas eu tinha, para não falar isoladamente das emendas do projeto da Coluna Prestes, que são várias.
na área de saúde, na área de infraestrutura, na área de meio ambiente, na área de cultura e tantas outras. Mas se, por exemplo, você disse que haveria possibilidade de 33 emendas, eu digo diferente. Emendas? Eu digo que haveria possibilidade de mais de 300 emendas. Porque cada vereador poderia apresentar as emendas que quisesse. 10, 20, 30, 40, 50, iria depender tão somente da execuibilidade dessas emendas de acordo com as necessidades do município. Faça uma avaliação criteriosa da atuação da administração em seu primeiro ano. Como você analisa, como você avalia esse primeiro ano da administração do governo Salles Lima? Eu analiso como incoerente. Incoerente porque ele perde um vereador, o vereador Hermógenes, talvez no terceiro mês ou no quarto, digamos assim, já na entrada do primeiro ano da gestão. Ora, Hermógenes é uma figura que tem credibilidade. Como é que se perde um vereador que tem credibilidade como Hermógenes? Como é que se perde um candidato a vereador como Badé? Como é que se perde um Chico Lopes? Para não dizer também um Chico Jó, porque eu tenho uma relação afetiva com Salles muito forte, tanto com ele como com a esposa dele, que me tem como irmão. Como é? Por que ele perde? Ele perde não é pela personalidade dele, porque você conhece Salles tanto quanto eu, como Pinhacó conhece. Como figura humana, é uma das figuras mais respeitáveis de Pinhacó, porque é humilde, é simples, faz a caridade invisível, não diz a quem se viu e tem feito tudo para ajudar justamente aqueles mais necessitados. Aliás, que esse foi justamente o viés principal de todos nós que acreditamos no prefeito Salles, de colocá-lo no poder, mas pela humildade dele. Porque eu, pelo menos, sabia que os pobres seriam favorecidos. Mas aconteceu o contrário. Um grupo elitista, eu digo alto, um grupo elitista cercou Salles. E esse grupo não demonstrou compromisso social. Não demonstrou imersão nos problemas sociais, principalmente da camada pobre. E ora, você analisa comigo, se Salles teve uma maioria de 124 votos contra 2 candidatos, se você colocar a votação de Antônio Dantas aí, Salles perderia por mais de 500 votos. E ele, na entrada do governo, já perde esses elementos que eu disse aqui. Elementos do combate da campanha. Elementos sinceros, dignos, respeitáveis, confiáveis. Se ele perde na entrada, então ele já começou politicamente mal. E outra coisa, gerou... como ele recuperar essa poderá recuperar. Mas como é que ele recupera se, por exemplo, na aprovação do orçamento agora, ele comete um lapso desse, uma omissão dessa? Quer dizer, a campanha de Salles, da qual eu participei, e suei muito, tenho como provar, a campanha foi centrada justamente na renovação, na mudança, num programa de mudança para Pinhacó, uma nova gestão pública em Pinhacó. Eu tenho as gravações dos comícios. Que nova gestão pública é essa que aprova uma imoralidade inconstitucional, como foi essa do orçamento público de Pinhacó para 2014? Que mudança é essa que perde correligionários fortes, como foi o caso de Hermógenes, e Badé, Chico Lopes e outros aí? Então, que mudança é essa? Que mudança é essa que tem uma bancada de situação que impede, que prende os projetos de lei orçamentária para que a população não tenha acesso a ele? Ora, eu devo lhe dizer sobre, explicando melhor ao internauta, a lei orgânica do município de Pinhacó diz que o projeto a LDO, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, terá de ser enviado até março, se eu não me engano, 31 de março.
E ele só chegou à Câmara em setembro, talvez lá para o dia 19 ou 13 de setembro. Já era uma irregularidade aí. E foi para a Comissão de Organização, Legislação e Justiça, já em setembro, outubro, talvez por aí. E outra coisa, é preciso ver que essa comissão tem 2 membros titulares que são da oposição, o vereador Hermógenes e o vereador Neguinho Marinheiro. E tem Guilherme Montenegro, que é da situação. Mas é preciso ver o seguinte, eu pergunto aqui, onde está o parecer da Comissão de Organização, Legislação e Justiça sobre os projetos de lei orçamentária de Piancó para 2014? Onde está o parecer? Onde está o parecer com o voto contrário ou não dos membros titulares Hermógenes e Neguinho Marinheiro e com o voto do presidente da comissão? Eu pergunto onde está. Como você vê também a questão dos requerimentos que foram apresentados às comunidades rurais e como elas ficam desabastecidas, e especialmente no total abandono. É aí justamente onde entra um dos pontos mais críticos nessa ilegalidade cometida pela Câmara. Eu recomendo ao vereador Hermógenes, ao vereador Neguinho Marinheiro, à vereadora Peta e os demais parlamentares da oposição que procurem um Conselho de Desenvolvimento Rural de Piancó e expliquem em reunião aos presidentes de associações comunitárias a razão de eles terem ficado excluídos da discussão do orçamento público para apresentar as emendas tão importantes para eles como passagens molhadas, poços e tantas outras coisas, estradas, grupos e tantas outras coisas de que eles tanto necessitam. Pronto, eles são os excluídos maiores, porque ficaram impossibilitados de discutir o orçamento. E eu digo que o Conselho de Desenvolvimento Rural de Piancó, de Agricultura, ele tem o poder de denunciar essa ilegalidade da Câmara, porque o Conselho foi prejudicado. E eu digo aqui ao presidente do Conselho, que é Jobal, que ele deve tomar providências contra essa ilegalidade cometida por nossa Câmara ao impedir que, por exemplo, segmentos como as comunidades rurais ficassem excluídas do processo de discussão em audiência pública do orçamento público de Piancó para 2014. Sabemos que o seu neto trabalha justamente no CAPS AD de Piancó. E como você vê a situação, eles querem calar sua boca? Eu mando indignadamente e veementemente um recado, primeiro, quanto ao meu neto, Misaías, aos bajuladores. Os bajuladores que dizem que eu vou me calar porque eu tenho um neto num cargo público no CAPS de Piancó. Eu já não falo no meu filho Potinha, porque é afetivamente, é irmanado a Salles. A vinculação dele com Salles depende da questão política, mas a do meu neto depende. Eu mando primeiro um recado a bajuladores. Eu vou dizer devagar essa palavra, copiando justamente um raciocínio do vereador Hermógenes hoje, um recado que ele dá a Piancó sobre a ação dos bajuladores na gestão pública de Piancó. Eu devo dizer a esses bajuladores que acham que eu me calo porque eu tenho um neto lá no CAPES, que eu tenho dignidade suficiente para partir um pão seco com o meu neto se ele se encontrar sem trabalho. Eu partirei um pão seco como eu parto com todos os que cruzam no meu caminho e necessitam de mim. E eu digo a Salles que eu nem teria de agradecer nada a ele por ele ter posto meu neto num cargo, porque meu neto fez mais na campanha, eu e a mãe dele, do que muitos bajuladores que hoje estão com Salles,
e nada fizeram, e agora simplesmente se locupletam do dinheiro público e do poder público, independentemente de qualquer ação em favor da campanha de Salles e do bem de Piebó. Então, eu digo a Salles, meu neto fica à disposição para você demiti-lo e fazer o que bem quiser. Ou não demiti-lo, a opção é sua, mas se lembre-se sempre, prefeito Salles, que com relação ao meu neto Misaías, no CAPES, onde você trabalha, Pedro. AD. E quanto à Poutinha, que é também meu filho, tem meu sangue, você deve considerar essa relação pela afetividade. Não considere pela relação política, porque eu não concordo com o sistema político em que você está envolvido hoje. Concordo sim com a sua amizade, a sua afetividade, a sua consideração à minha pessoa e aos meus familiares. Agora, como político, na área política eu sou forçado a discordar desse sistema que jogou você nesse atropelo. Eu sei muito bem, Salles, quanto você tem sofrido com aqueles que pedem a você constantemente, que exigem de você, que condicionam. Eu sei porque eu sou íntimo de Piancó. É preciso que os bajuladores de Piancó saibam que eu sou íntimo aqui e tudo que ocorre, tanto na situação como na oposição, Chico já sabe, porque eu tenho intimidades capazes de me deixar atualizados quanto a isso. Então fica o meu recado. Agora também eu deixo uma pergunta aqui com certa indignação. Com certa não, com muita indignação. Eu pergunto ao vice-prefeito, doutor Edivaldo Leite de Caldas, como foi que ele permitiu, que ele deixou que a bancada de situação de Salles aprovasse um orçamento totalmente ilegal no seu procedimento de discussão, porque além de não ter obedecido ao que reza a lei, ao que exige a lei orgânica, impediu de a população apresentar propostas, discutir, debater o orçamento com os vereadores. Dê agora suas considerações finais a todos os ouvintes do Piancó PB. Minhas considerações finais eu gostaria de deixar como um recado. Eu sou cidadão livre, independente, consciente, graças a Deus tenho moral, tenho muita fé nesse aqui. Não sou aquele de estar a me ajoelhar em igrejas, mas conduzo esse aqui no coração. Por sinal, eu tenho um projeto de músicas de fé e de reflexão, em que eu tenho músicas como A Fé em Cristo, Cobre-me, Senhor, com Teu manto, Palavras de Salvação, entre tantas outras em que eu louvo, mediante a música, esse aqui. É preciso que os bajuladores, os cínicos de Piancó, que não têm nenhum compromisso com o desenvolvimento de Piancó, eles se lembrem que a minha proteção é aqui. É essa daqui e o Ministério Público e a cobrança de meus direitos sociais. Então, o recado que eu deixo à população de Piancó, principalmente ao prefeito Salles, que ele procure repensar e ver, fazer uma análise com pessoas sérias, para que ele não se decepcione na sua gestão, porque ele está iludido, ele está enganado. O que estão dizendo a ele não é a realidade. Esses que cercam Salles não estão identificados com a miséria de Piancó, como eu estou, com a desigualdade social, com a exclusão, como é o caso do orçamento público. Uma exclusão social. É uma exclusão social imoral que constitui justamente um crime. É um crime porque exclui a população do debate em audiência pública do orçamento público. Então eu deixo a Salles, ao prefeito Salles, de maneira especialíssima, porque lutei pela campanha dele e votei nele. Posso dizer e posso cobrar. Eu advirto a Salles, até porque ele está no primeiro mandato, e o primeiro mandato é sempre duvidoso.
que ele procure, eu digo aqui, Salles, repense a sua forma de governo, veja bem quem cerca você, procure se aconselhar mais com aqueles que realmente querem o seu bem, e a população de Piancó, eu deixo a minha mensagem de boas festas e feliz 2014 e a minha mensagem de fé em Cristo para que todos nós adquiramos uma nova consciência de mudança, de justiça social, de luta pelo bem comum e principalmente de seriedade com o bem de Piancó. Eu me despeço agradecido, Pedro, elogiando a ação de seu site, que para nosso orgulho já é uma referência em todo o estado e já no Nordeste e no Brasil. Isso é uma prova de que você, também quero ressaltar aqui, o prêmio que você recebeu pela sua cartilha em espanhol, você é professor de espanhol num dos nossos colégios, e você recebeu o prêmio de, explique. Foi o mestre da educação, né, por traduzir o primeiro livro de poesias de espanhol para o português. Pelo contato que eu tenho com os mexicanos, inclusive também entrei em contato com a fundação de Chespirito, que é Chaves também lá no México, no Distrito Federal do México, e colhi alguns dados também para poder trazer para cá algumas obras, se dizer assim, de inovar mais. E isso só tem a crescer no nosso trabalho. Isso indica aqui no final dessa entrevista que eu estou sendo entrevistado justamente por uma pessoa que tem plena capacidade de estar procedendo a essa entrevista com uma figura como eu, porque não estou tecendo alta elogio à minha pessoa, de uma figura como eu que sempre tenho lutado pelo bem de Piancó. Eu também gostaria de, no final, advertir aos vereadores da oposição, principalmente, que no próximo ano eles procurem já na justiça cobrar a tramitação legal dos projetos de lei orçamentária para o orçamento, para a lei orçamentária anual de 2015, e que faça ver por meio de rádios e de todos os outros instrumentos de divulgação que o voto contra não foi contra a nenhum interesse de Piancó, bem pelo contrário, foi contra a ilegalidade, porque se a audiência pública tivesse acontecido, as igrejas poderiam apresentar muito mais emendas. Olha só quantas emendas ótimas para as igrejas e associações poderiam ser aprovadas. Então, é preciso desfazer esse mal-entendido, porque eu já soube que a situação está induzindo na opinião pública justamente essa ideia de que a oposição votou contra o projeto. Esse voto contra pode gerar uma indução e levar a população a não compreender as razões. Portanto, eu advirto e eu também vou lutar para esclarecer isso, e você principalmente, que é editor do site Piancó PB, que já é uma referência, nós vamos trabalhar para mostrar a Piancó, principalmente as pessoas que têm dignidade, porque as que não têm não interessam, porque elas não querem saber. Tanto faz votar contra como a favor. As que têm dignidade, que o voto contra o projeto do orçamento público foi um voto contra a ilegalidade do projeto. Então eu me despeço agradecido, pedindo a Deus a graça, a luz, a saúde, a prosperidade para todos nós. Muito obrigado. E aqui o Piancó PB se despede hoje, neste dia 27 de dezembro de 2013, com a presença, com essa entrevista concedida por Chico Jó, da cidade de Piancó.